Olá, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o concurso da Aeronáutica de Carreira para dentistas para esse ano de 2026. Esse concurso que é conhecido também como CADAR 2027, né? CADAR nada mais é do que o nome do curso de formação de oficiais para dentistas que passam no concurso da Aeronáutica. E esse número 2027 se refere não à data da prova do concurso, né, que vai acontecer em 2026, mas sim ao ano da realização do curso de formação de oficiais da Aeronáutica, que acontece sempre no ano seguinte à prova teórica. Então, se a gente está em 2026, a ocorrência desse curso de formação de oficiais vai ser em 2027, por isso o nome CADAR 2027. Mas antes da gente começar o nosso vídeo aqui para valer, é importante que você me conheça, né? Caso você esteja chegando hoje aqui nos canais do curso Dentista e Militar. O meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército, eu passei nesse concurso em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora no ano de 2014 e criei o curso Dentista e Militar para ajudar dentistas como você que está me assistindo aqui agora a alcançar a aprovação não só nesse concurso do Exército, mas nos outros dois concursos das Forças Armadas também. Esse é o nosso foco atual do curso Dentista e Militar, né? Aprovação nos concursos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E esse objetivo vem sendo bem cumprido pelo nosso time, né? Temos alunos aprovados, né, que estudaram com a gente nos três concursos das Forças Armadas. É o caso do Guilherme, que passou em endo na Marinha, da Micaela, que passou em dentística na Aeronáutica, do Rômulo, que passou em cirurgia no Exército, da Caroline, que passou em orto na Marinha, e da Marcela, que passou em implanto na Marinha. Esses são os resultados que, podemos dizer, entre aspas, né, colecionamos até agora, que ajudamos. Mérito, claro, principal dos nossos alunos, né, o mérito é deles, mas ajudamos essas pessoas a alcançar a aprovação nesses concursos. Conseguimos direcionar a capacidade, né, todo o esforço delas à aprovação nesses concursos. Inclusive, eu separei um vídeo aqui no qual esses colegas contam como que foi a experiência deles com o curso dentista militar. Dá uma conferida. Falei, gente, eu tô ali, eu tô ficando classificada, mas não me chama. O que que tá faltando? Foi onde eu procurei o curso. Principalmente a questão do método do curso, que ele não te dá aquele tanto de material para você estudar, você não entende nada do que está acontecendo, e o curso dentista e militar tem essa parte, que ele vai te direcionar direitinho, porque concurso militar é isso. A questão perguntou sobre o fio ortodôntico de aço. Vai cair alguma coisa relacionada a isso. Então eu tenho que saber tudo sobre o fio ortodôntico de aço. E é isso que o curso me proporcionou. Tinha coisas que eu não tinha no meu resumo que tinha no curso. E olha Uhum. que eu resumi todos os livros, todos. E olha que você escreveu. E olha que eu escrevi aqui atrás, ó. Olha a prova aí, olha a É, prova. principalmente a questão de ganhar tempo. Porque, para resumir isso aqui, foram 4 anos. Uhum. Então, se eu tivesse. Porque assim, se eu tivesse conhecido o curso antes e tudo mais, eu acho que minha aprovação vinha antes. Uhum. Devido a essa questão das questões, gente. Tem que focar naquilo que você quer e tem que buscar ajuda. Não adianta, a gente não consegue fazer nada na vida sozinho. Mas assim, eu tenho que agradecer muito você, Vinícius, porque você me deu um direcionamento que era a hora que eu tava precisando, sabe? Uhum. Porque a gente fica muito perdido. É muita informação, é muito. E quando eu conversei com você que a gente fez a mentoria, gente, faça a mentoria. Eu também tinha esse preconceito. Falei assim, fazer a mentoria pra quê? Sabe, faça, é importante. Porque uma pessoa de fora falando o que que você precisa melhorar, você precisa disso. Precisa alguém falando assim, ó, aqui. É igual alguém ler seu texto, é a mesma coisa, alguém corrigir seu texto. Só do seu texto, sua dissertação, precisa de alguém olhar e falar, ó, peraí, melhor você focar nessa parte aqui, que não tá legal essa outra parte, não. Então, Uhum. assim, te agradeço, Vinícius, pela atenção, pela paciência. Uhum. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, pela paciência. E pode deixar que eu precisar, com certeza eu vou te procurar. É só chamar. É só chamar. É que quando eu comecei o curso de dentista militar, eu sabia que precisava de uma base muito boa em língua portuguesa, sabe? Assim, eu não fazia muita noção de muitas coisas, de muitos assuntos. Então, assim, eu precisava ter uma base, precisava de ajuda. E eu queria ter uma assistência mesmo, precisava disso.
Então eu contratei o curso porque realmente o curso foi a minha base, sabe? E todas essas, foi a minha base para saber quase tudo do que eu sei, tanto em dentística quanto na língua portuguesa e redação. Eu acho que esse conjunto de resolução de questões anteriores, de bancas anteriores, tira dúvida com os professores, eu acho que foi um apoio, foi um braço direito ali para mim, naquele momento. Tudo que pudesse facilitar o meu caminho ali, né, eu busquei. Né? Então, as aulas, querendo ou não, são resumos dos capítulos dos livros, né? Não que você não tenha que também, eventualmente, buscar nos livros, né? Isso é uma coisa que, como na faculdade, como em qualquer outra área, muitas vezes você tem que buscar o extra ali também, né? Mas é um direcionamento bem, principalmente no início ali e no final, como até resumos, né? Então, para ajudar na revisão, muito interessante, né? Bom, vamos partir para o que interessa aqui agora. Deixa eu te explicar então como que vai funcionar o nosso vídeo, o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje aqui. Eu delimitei aqui um passo a passo bem simples para você entender como que você vai construir o seu conhecimento junto comigo hoje para você dominar esse concurso da aeronáutica para esse ano de 2026. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que dar é o mais óbvio, né? Você tem que entender como que funciona essa carreira de um dentista na aeronáutica, né? O salário vale a pena, a carga horária vale a pena, o que é que um dentista militar faz dentro da aeronáutica? É diferente da atuação de um dentista civil? Você tem que entender essas coisas para você saber se essa realidade que eu vou descrever para você de uma maneira bem objetiva, totalmente imparcial inclusive para você, você tem que entender se isso faz sentido para você, se é melhor do que a sua realidade atual, se é melhor do que as perspectivas atuais que você tinha antes de conhecer esse concurso, tá? Vamos entender isso juntos já já. Na sequência, você vendo que isso vale a pena para você, aí sim, eu vou começar a destrinchar o edital aqui para você. Então você vai entender quais são os pré-requisitos principais, que vagas que abriram, né? Como que funciona o cronograma desse concurso, né? Quando que foi liberado o edital, né? Quando que é o período de inscrições, quando que ele se encerra, quando que é a data da prova, né, para você se programar direitinho. Claro que eu vou descrever as principais etapas, né, desse concurso para você dominar o edital. Vou te explicar o que que cai na prova de fato, né? Esses editais das Forças Armadas, eles cobram bastante conteúdo, mas não é tudo que cai, então você tem que saber o que cai de fato, né, para você direcionar os seus estudos. E claro, vou explicar para você o que mudou em relação a provas anteriores da aeronáutica dentro dessas vagas que eu vou descrever para você quais foram que abriram nesse concurso. Por fim, terminado aqui esse segundo passo, a gente vai então para o terceiro passo, que é como ser aprovado, como passar no concurso. Tá? A gente precisa primeiro, porém, subir essa escada, né, degrau por degrau, para chegar na cereja do bolo aqui, sobre como passar nesse concurso de fato no final do nosso vídeo. E qualquer dúvida que você tiver ao longo de todo o vídeo que você for assistir, não hesite em perguntar. Tem um espaço aqui embaixo desse vídeo, seja lá onde você estiver assistindo ele, para você mandar a sua pergunta, para você deixar o seu comentário para que eu possa te ajudar. Certo? Vamos lá então para o primeiro passo, vamos entender como é que funciona sucintamente essa carreira aqui. Falando de salário, tá? Eu posso dizer para você que o salário inicial do primeiro posto vai ficar na faixa ali de uns 10 mil líquidos, mais ou menos. Então você passa no concurso, cumpre todas as etapas, termina o curso de formação de oficiais, esse é o primeiro salário que você vai receber na carreira. E esse salário, ele vai aumentando ao longo da carreira, né? E o que eu estou descrevendo aqui serve para exército, marinha, aeronáutica, tá? Só muda a farda, tá? Mesmo o nosso foco sendo aeronáutica, essa descrição que eu estou fazendo da carreira para você aqui se aplica aos 3 braços das Forças Armadas quando a gente fala de carreira para dentistas. O salário do último posto ele vai ficar na faixa ali de uns 15 mil líquidos, mais ou menos, tá? E você recebe uma série de adicionais. Os principais que eu separei aqui para explicar para você são o 13º, né? É um salário a mais que você recebe todo ano. Metade dele é paga no meio do ano, a outra metade no final do ano. E quando você sai de férias, né, você tem 30 dias de férias, né, todos os anos, você continua ganhando o seu salário normalmente, né, não há nenhum tipo de corte, e você ainda recebe um adicional de férias. 1/3 do salário que você recebe normalmente é acrescentado ao salário normal que você recebe. Aqui é uma grande diferença, né, entre o mercado civil. Né? O dentista, quando ele sai de férias, o dentista que tem consultório, por exemplo, ele não vai receber salário naquele mês. Né? Ele tem que se programar para compensar aquilo ali. O dentista
da aeronáutica vai sair de férias, vai ficar 30 dias sem pisar no hospital da aeronáutica e vai ganhar aquele salário inteiro sem nenhum tipo de corte e ainda ganha um adicional de férias. Volto a dizer, 1/3 do salário a mais quando ele sai de férias. Esse é o adicional de férias, certo? Bom, a carga horária é de 30 horas semanais. Se você for comparar, né, aquela remuneração e essa carga horária com outros concursos da odontologia que existem por aí, realmente é superior, né, essa possibilidade aqui, né? Você vai trabalhar menos do que outras carreiras públicas e vai ganhar mais, né? Essa é que é a verdade. Analisando de uma maneira bem objetiva, é isso que acontece, tá? Além disso, você, de fato, concorre ao que a gente chama de escala de sobreaviso, né? Como é que funciona isso aqui? Você vai ter essas 30 horas semanais, né? Vai trabalhar ali uma manhã ou uma tarde por dia, e quando termina o expediente, né, quando não tem mais ninguém trabalhando no hospital militar, sempre existem aqueles militares das mais variadas áreas, né, odontologia, medicina, enfermagem, seja lá o que for, que estão trabalhando em turnos designados no hospital, ou no caso dos dentistas, ficam de sobreaviso em casa, né? Então, se alguém tem uma dor de dente meia-noite, né, alguém quebrou um provisório, perdeu um provisório, engoliu um provisório, alguma coisa assim, como acontece às vezes, né? No final de semana, aquele dentista que tiver de sobreaviso naquele dia, todo mundo cumpre essa escala, né? Participa dessa escala no primeiro posto da carreira, você pode ser chamado em casa para ir ao hospital e atender aquele paciente, tá? Mas, resumindo aqui, carga horária de 30 horas semanais, tá? A atuação vai ser em um hospital da aeronáutica, né? Você vai ter ali os consultórios, né, para você atender dentro da sua especialidade. É claro que existem outras 3 vertentes, né, da carreira de um dentista nas Forças Armadas, né, que eu chamo de vertente administrativa, vertente militar, mas a principal é a técnica, né? Você pode exercer algumas funções administrativas, sim, com certeza. Você vai, inclusive, assumindo mais funções assim conforme você vai ficando mais antigo na carreira. E, sendo bem sincero com você, a vertente militar, ela se aplica, obviamente, no cumprimento, né, das normas militares no dia a dia, ao cumprimentar um superior, né, ao respeitar seu subordinado, ao subordinado respeitar você, né? A carreira militar ela tem essa rigidez hierárquica, né, digamos assim, que a gente não vê tanto no mundo civil. O mundo civil é meio solto, né, nesse sentido. Mas outras maneiras, né, de você ver essa parte militar se aplicando no seu dia a dia, por exemplo, seriam nos testes físicos que você tem que fazer todos os anos, nos testes de aptidão de tiro que você tem que fazer todos os anos, na participação de formaturas. É basicamente isso. Basicamente isso. Se essa descrição aqui fez sentido para você, se isso parece melhor do que a sua perspectiva atual e futura dentro da odontologia, siga adiante, tá? Vamos entender como é que funciona esse edital. Lembrando que o salário do último posto é o salário que você vai ganhar na aposentadoria, tá? São 35 anos de serviço ativo, você ganha aquele salário de 15 mil líquidos quando você se aposenta, depois de 35 anos de serviço, tá? Então tem essa vantagem aqui também na carreira que diferencia essa carreira de outras, né, para dentistas, outras carreiras públicas para dentistas, dentre as possibilidades que abrem de concursos no Brasil, certo? Vamos entender como é que funciona esse edital, então? Vamos lá. Falando de pré-requisitos e vagas, né? Falando de idade e titulação, que são os pré-requisitos principais. É fundamental que você baixe o edital, que você leia o edital, entenda quais são todos os pré-requisitos. Existe uma lista longa, né, de fato, mas os principais, para você saber se você pode até, inclusive, continuar adiante nesse vídeo, são idade e titulação, né? Então, para simplificar as coisas aqui para você, tá? No final do ano da prova, até o final do ano da prova, ou seja, 2026, você pode ter no máximo 34 anos. Se você tiver 35, você já não pode fazer. Não adianta entrar com liminar, não adianta chorar, espernear, não vai dar certo, tá? É um pré-requisito realmente, né? Uma exigência da carreira militar. Você tem que estar dentro do limite de idade. Falando de titulação, você tem que ter uma especialização ou uma residência na área que você vai concorrer para poder ingressar nessa carreira. Então, se a vaga for para endodontia, por exemplo, né, que você for disputar, e você não tiver título nessa área, né, uma especialização, uma residência, você não vai conseguir entrar. Se você tiver um mestrado em endo, você não vai conseguir entrar. Tem que ser especialização ou residência. Se você tiver uma especialização em outra especialidade, como prótese, por exemplo, você não vai conseguir entrar. Tem que ser naquela área, tá? E um detalhe importante, esse título ele tem que ser apresentado já em julho de 2027. Você tem que ser registrado no conselho, inclusive até essa data também, na etapa de verificação de dados biográficos e profissionais.
A prova vai acontecer em junho, já estou dando um spoiler aqui para você. Já no mês seguinte, há essa verificação de dados biográficos e profissionais para aqueles candidatos que ficaram dentro das vagas previstas e majorados, né, que são aqueles logo após ali, aqueles reservas, né, tem que até o mês seguinte já estar registrado no conselho como especialista. Tá? Se não tiver, vai ser eliminado do concurso ali, ponto final. Vão chamar o próximo na lista para te substituir. Tá? Falando de vagas, né? Que vagas então abriram nesse concurso da aeronáutica, nesse ano de 2026? Bom, as vagas no concurso da aeronáutica são nacionais, ou seja, há dentistas do Brasil inteiro disputando essas vagas de endo, pério e prótese, né? Abriu uma vaga para cada uma dessas áreas e você pode ir para qualquer lugar do Brasil, né? Por isso que eu digo que as vagas são nacionais. Terminou o CFO, lá no finalzinho do CFO que você vai descobrir para onde que você vai ser designado, né? Digamos que a vaga para endo seja para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? É para lá que você vai e ponto final, tá? Não é que você vai ficar lá a vida inteira, né? Você pode pedir transferência, remunerada inclusive depois de 2 anos nesse local. Normalmente dentistas nas Forças Armadas no geral conseguem ser transferidos para onde querem, não é muito demorado isso, tá? E por lá inclusive conseguem ficar sem serem movimentados contra a vontade deles. Transferência na carreira militar para dentistas nas Forças Armadas normalmente é algo positivo, não é algo para você se assustar não, tá? Mas de fato, você só vai descobrir para onde vai depois, ali no finalzinho do CFO. Então, tem que aceitar isso se você quer realmente perseguir essa carreira. E esse momento aqui do nosso vídeo, eu considero ele um divisor de águas. Por que eu digo isso? Porque por mais que você já tenha conhecido os pré-requisitos principais, né, listados em edital, idade, titulação, eu digo que existem pré-requisitos diferentes para quem quer se tornar dentista concursado das Forças Armadas, a aeronáutica aí inclusa, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Esses são concursos top da odontologia, são concursos nacionais. Você vai estar disputando essa vaga, ok, com poucos candidatos que de fato sabem o que tem que ser feito e que estão dispostos a executar, ok, mas são dentistas do Brasil inteiro. Vai ter candidato bom ali que vai disputar essa vaga com você. Então, se você não encarar essa jornada como algo incomum, né, você não pode encarar, por exemplo, essa jornada como uma prova de prefeitura, como uma prova de faculdade, é outro nível. Aqui é outro nível realmente de prova, que vai exigir sim que você faça dela, pelo menos nessa reta final de preparação, né, faltam 4 meses aí para a prova no momento que eu gravo esse vídeo, né, no dia 15 de fevereiro, você tem que fazer dessa prova a prioridade número 1 da sua vida. Vou ser bem sincero com você, se você não estiver disposto a fazer isso, é melhor você desistir desse vídeo, é melhor você procurar outra prova para fazer. Tem que estar disposto a fazer isso para que você consiga passar nesse concurso. Está disposto a fazer isso? Vamos entender qual é o próximo pré-requisito diferente. Tem que usar todo o seu tempo livre para estudar. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente está aqui em pleno domingo de carnaval. Então, se você não está disposto, por exemplo, a abrir mão de todos os seus dias no carnaval para estudar para essa prova, esquece, esse concurso não é para você. Tá? Tem que ter, terceiro pré-requisito, tem que ter muita garra, coragem e disposição para encarar essa jornada para conseguir ser aprovado na aeronáutica. Volto a dizer, se você não está disposto a executar dessa maneira que eu acabei de falar, cara, esquece, isso aqui não é para você. Por outro lado, se você se enxerga como uma pessoa com esses atributos, então esse concurso é para você. Continua aqui, tá? Que você vai dominar ele comigo hoje aqui, beleza? Agora que a gente já entende, então, os pré-requisitos principais e a gente já sabe que vagas foram essas que abriram nesse concurso, vamos entender então como é que funciona esse cronograma, quando que o edital foi liberado, qual o período de inscrições e quando que é a data da prova. Vamos relembrar aqui, né, quando é a data da prova, eu já dei um spoiler sobre isso, tá? Mas vamos lá, reforçando aqui, esse edital foi liberado no dia 12 de fevereiro de 2026, 3 dias, portanto, depois do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, tá? Tá bem fresco aqui a liberação desse edital. O período de inscrições é de 13 de fevereiro até 13 de março desse ano. O site é esse aqui que você vai ter que acessar para fazer a sua inscrição. Tá? Fica atento a esse calendário aqui, tá? ciar.fgrconcursos.org.br, FGR porque a banca é a Fundação Guimarães Rosa, tá? Eu vou falar mais sobre ela mais para frente, né? Quais são as características dessa banca. E a prova é no dia 14 de junho especificamente desse ano. Faltam 4 meses para a prova. Dá tempo de estudar, Vinícius, até lá? Com certeza absoluta dá. Contanto que você entenda aqueles pré-requisitos diferentes que eu acabei de listar para você e que você aprenda como conquistar a aprovação, como eu vou explicar até o final desse vídeo.
beleza? E quais são as etapas? São várias etapas que constam no edital desse concurso, tá? Eu trouxe aqui para você as principais, tá? Que você tem que realmente ter mais atenção, tá? A primeira delas, obviamente, é a prova teórica, né? Como é que funciona a prova teórica da aeronáutica, tá? São cobradas 30 questões de múltipla escolha da sua especialidade, 30 questões de múltipla escolha de português e uma prova de redação. E os temas, né, que têm sido cobrados nos últimos anos da aeronáutica são temas mais relacionados a atualidades, sabe? Como, por exemplo, esse, ferramentas do ensino à distância, tendências de um novo tempo. Tá vendo como é um tema atual, né, que exige conhecimento geral da sua parte? Né? O único tema que fugiu essa regra foi em 2022, tem bastante tempo isso, tá? O papel da Força Aérea Brasileira em ações cívico-sociais. Foi inclusive esse ano que a banca da Fundação Guimarães Rosa assumiu como banca da aeronáutica, né? Então, nessa época, inclusive, né, todo mundo imaginou, caramba, será que é uma nova tendência, né, nos temas de redação da aeronáutica? Não. Como você pode ver aqui, o tema de 2021 foi linguagem neutra, né? Então eles voltaram, entre aspas, né, a cobrar temas que são relacionados a conhecimentos gerais e atualidades, tá? Como eu falei para você, a banca é a Fundação Guimarães Rosa, né? A Fundação Guimarães Rosa atua como banca da aeronáutica desde 2022, tá? E essa banca tem uma característica, né? Vamos dizer assim, a prova da aeronáutica tem uma característica que mesmo com a assunção da Fundação Guimarães Rosa como banca organizadora não mudou. A prova da aeronáutica era desse jeito que eu vou descrever para você, mesmo antes da assunção da Fundação Guimarães Rosa como banca desse concurso. Então, a aeronáutica, ok, né? Tiveram alguns editais no passado, esporádicos, né, aleatórios, que eles listavam livros no edital. Há bastante tempo a aeronáutica simplesmente não faz mais isso, tá? A aeronáutica lista somente assuntos no edital, tá? Inclusive, deixa eu até corrigir isso aqui. Lista assuntos somente no edital, não lista livros, tá? Lista assuntos somente no edital. A aeronáutica não cita o autor, né, do livro no enunciado das questões, como faz a Marinha, por exemplo. Você vai perceber que ao longo do vídeo pode ser que eu faça algumas comparações com o Exército, né, com a Marinha, né, porque são concursos das Forças Armadas no geral para dentistas, né? E tem algumas coisas que coincidem entre esses concursos e outras que diferem, né? É importante passar isso para você, porque talvez você se interesse, né, por fazer outro concurso também, talvez você já tenha feito e necessite, né, ter essa comparação também. Então, em alguns momentos eu vou fazer essa comparação para enriquecer aqui realmente o seu conhecimento, né, sobre esses concursos, tá? Mas a aeronáutica, realmente, né, ela não cita o autor no enunciado, então você não sabe de onde veio aquela questão quando ela se apresenta para você inicialmente na prova, tá? Eu digo que a aeronáutica cobra informações, entre aspas, né, parcialmente literais do livro, né? Essas bancas das Forças Armadas, Exército e Marinha Aeronáutica, elas trazem realmente informações, né, para elaborar as questões, as alternativas, né, de trechos muito específicos e literais dos livros, todas fazem isso, só que, por exemplo, a Marinha faz mais isso, o Exército faz um pouco menos e a Aeronáutica faz menos ainda, mas elas vêm claramente ali, dá para você perceber exatamente de onde que veio, de que trecho do capítulo veio determinada informação do enunciado ou de alternativas que compõem aquelas questões, tá? Eu digo também, né, que essa banca da aeronáutica, né, essa prova da aeronáutica, ela tem um nível de exigência, né, para você acertar as questões baixo. Só que isso não necessariamente é uma vantagem, né, para candidatos, isso não necessariamente vai tornar a prova mamão com açúcar para você. Na verdade, pode até tornar. Só que a tendência é que a nota necessária, né, que você precise tirar para passar nesse concurso em primeiro lugar, e você viu que você tem que passar em primeiro lugar porque é uma vaga para cada especialidade, a sua nota vai ter que ser muito alta, você vai ter que praticamente fechar a sua prova, né? Você não tem muita margem para erro na prova da aeronáutica. Isso não acontece nas provas do Exército e Marinha, tá? Onde o nível de exigência das questões é de fato mais alto, é um pouco mais complexo. Então é importante que você saiba disso, não se acomode pelo nível de exigência ser mais baixo, muito pelo contrário. Aqui é que você vai ter que fechar a prova mesmo, beleza? Maravilha, então reforçando mais uma vez, prova no dia 14 de junho de 2026, dá tempo de sobra para você estudar até lá, certo? E como que funciona o teste físico, né, desse concurso da aeronáutica? Ele é bem parecido com o do Exército, por exemplo, né? É exigido corrida, flexão e abdominal, tá? Os índices estão aqui na tela para você, é importante que você conheça esses índices aqui, tá? E a data de realização do teste físico é só em janeiro de 2027. Então, se você precisa estudar bastante, está começando do zero, né, para passar nessa prova em junho, olha, sinceramente, é uma pergunta que eu recebo muito. Pô, eu preciso treinar enquanto eu estudo? Idealmente, sim.
Até porque quando você vai treinar, né, para um teste físico de prova das Forças Armadas, você vai incluir, digamos assim, na sua rotina diária, atividades físicas, né? Isso vai, inclusive, melhorar o seu desempenho nos seus estudos. Mas, se você quiser focar muito nos seus estudos e, de repente, só fazer uma academia, alguma coisa assim, só fazer uma atividade física para você manter a sua forma, e aí sim, depois da prova teórica, quando você realmente vê que você passou no concurso, né, para você se dedicar mais aos estudos, dá tempo sim, para a maioria das pessoas pelo menos, tá, de você começar a treinar ali mais ou menos no meio do ano e tal, quando vai sair o resultado do concurso, até janeiro de 2027, quando vai ter realmente a prova física, tá? Mas faça sua academia, sabe, dê sua corrida, faça sua caminhada, porque isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais saudável. Naturalmente sua cabeça vai funcionar melhor, sua autoestima vai melhorar, sua confiança vai lá em cima, vai ajudar nos seus estudos. Mas treinar pesado para o teste físico, fica tranquilo, foca na prova teórica agora. Para a maioria das pessoas essa recomendação aqui vai servir, tá? Existe uma outra etapa também desse concurso que é peculiar, tá? Só existe na aeronáutica, não existe no exército, não existe na marinha. Eu estou falando aqui da prova prática oral da aeronáutica, tá? Essa etapa vai acontecer somente em abril de 2027. Tem muito tempo para você treinar para ela também. É como o próprio nome diz, você vai responder perguntas de uma banca, né, em cima de assuntos que caíram na sua prova. Uma banca vai te fazer aquelas perguntas ali, você vai ter que responder oralmente, né, de bate-pronto, e você vai ter que realizar um procedimento típico, né, da sua especialidade em um paciente vivo, tá? Da aeronáutica, tá? Da família militar da aeronáutica, né? Então, por exemplo, se você é de periodontia, pode ser que exijam de você fazer um aumento de coroa no paciente, né? E a descrição desse procedimento, materiais que você tem que levar, tudo isso sai na página de inscrição do edital da aeronáutica. Você não vai ficar perdido, tá? A aeronáutica vai explicar nos mínimos detalhes tudo que você tem que levar, como que vai funcionar, o dia. Você não vai ficar perdido em nenhum momento, tá? Depois que você cumpre, então, todas essas etapas, lembrando que existem outras etapas também desse concurso, tá? Que você precisa baixar o edital, ler e entender quais elas são. Você ingressa, então, no curso de formação de oficiais. O da aeronáutica atualmente dura 17 semanas, acontece em Lagoa Santa, né, em Minas Gerais, perto de BH, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, conhecido como CIAR. Lembra essa sigla CIAR que eu falei que existe ali no link, né, no endereço do site de inscrições do concurso da Aeronáutica? Pois é isso aqui, CIAR, tá? E a matrícula no curso de formação de oficiais é só em maio de 2027, um pouco depois da prova prática oral, né? Então, essa é a duração do concurso, tá? Lembra que eu falei que esse concurso é anual? Pois é. Então, começa agora, né, em fevereiro de 2026, termina em maio de 2027. É rápido assim, é rápido assim. Terminadas essas 17 semanas, você já é encaminhado, então, para o seu primeiro hospital de trabalho, né, hospital da aeronáutica que você vai trabalhar na sua carreira, certo? Bom, e o que cai nessa prova da aeronáutica, então? Né? Eu sempre gosto de fazer uma distinção para esclarecer de uma maneira bem simples aqui, cristalina, né, para você, que existe uma grande diferença entre o que pode cair, tá, na sua prova, e o que cai de fato em sua prova, tá? Se a gente for abrir aqui o edital da aeronáutica, eu até separei aqui a página certinho para a gente dar uma olhada nisso aqui, né? Pelo que eu coloquei ali a página 84, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Exatamente. Então, aqui é a lista de temas, né? Lembre que a aeronáutica não lista livros, né, no seu edital. Esses são os temas que podem cair na sua prova. Então, falando de português, são todos esses aqui. Né? De gramática, né, de interpretação de texto, são todos esses. De endo, todos estão listados aqui. De pério também. E de prótese, um pouco mais. Né? Prótese dessas especialidades é a que cobra mais assuntos. Mas são todos esses temas que podem cair. Mas como eu falei, o que pode cair é diferente do que tradicionalmente cai. Né? Eu vou dar o exemplo aqui para você de endodontia na aeronáutica. Tá? Tem 14 temas listados no edital. Esses temas, porém, se a gente for analisar o histórico do que vem sendo cobrado em endodontia desde que a Fundação Guimarães Rosa assumiu como banca, ele se refletiu, digamos assim, em 20 capítulos diferentes de livros, diferentes, de 3 livros diferentes, para ser mais específico. Então, se a gente for considerar que abriram vagas para endodontia desde que a Fundação Guimarães Rosa assumiu essa banca, que essa é a segunda vez, melhor dizendo, que abriu, né? Desde que a Fundação Guimarães Rosa assumiu, né, aquelas 60 questões de prova no total, né,
da sua especialidade de endodontia se traduziram, na verdade, em apenas 20 capítulos de livros diferentes, de 3 livros diferentes, tá? Então, veja a importância de você ter direcionamento, de você saber o que de fato é cobrado. Tá vendo como é importante saber isso? Se você estudar o edital inteiro, né, por mais que curiosamente, né, nesse caso aqui, sejam cobrados mais capítulos do que temas no edital, você pode acabar estudando sem direcionamento. Se você não souber que livro é mais cobrado na aeronáutica, ah, Vinícius, mas eu não sei que livro caiu ali, né, não é listado. Existe uma maneira de descobrir isso, eu vou te explicar já já como é que funciona, tá? Veja que é obrigatório ter esse direcionamento. Não é à toa que esses capítulos desses 3 livros são os mais cobrados. Essas são as preferências realmente dessa banca, tá? E isso se repete para todas as provas, para a prova de pério e para a prova de prótese também, tá? Já já eu vou explicar para você como que você vai descobrir o que cai mais na sua prova, certo? Beleza. Agora, será que mudou alguma coisa em relação às provas anteriores? Não, não mudou nada, né? Eu fiz essa comparação para você, aquela relação de temas, né, de português, de endo, pério e prótese em relação às últimas vezes que essas vagas abriram nesse concurso, não mudou em nada. Então veja a estabilidade, né, que esses concursos das Forças Armadas, né, aeronáutica especificamente aqui, que é o nosso tema de hoje, realmente proporcionam a candidatos. Isso aqui é o sonho de todo concurseiro, né? Diferente de outros concursos que abrem na odontologia que você não sabe exatamente o que vai ser cobrado, porque tem muito tempo que a banca não abriu vaga, não abriu concurso, né? Não teve edital para aquela instituição específica, e aí passa muito tempo sem abrir, e aí já quando abre depois de muito tempo não é a mesma banca, é outra banca. Nas Forças Armadas não é assim, tá? Existe essa estabilidade. Então, como eu falei para você, né, desde que a Fundação Guimarães Rosa assumiu como banca do concurso da aeronáutica, né, essas foram as últimas vezes que essas vagas abriram, né? Endo em 2024, pério em 2025, prótese em 2025, e não mudou absolutamente nada, tá? A lista de assuntos continua a mesma, tá? Isso aqui é uma baita vantagem para você, tá? E agora que você entende já então a carreira, né? Por isso que você está aqui até agora, você viu que ela faz sentido para você, que você já domina esse edital, vamos entender então como ser aprovado nesses concursos, né? Ou melhor dizendo, nesse concurso, para essas vagas que abriram nesse concurso de endo, pério e prótese, né? Então, primeiro passo, né? Você tem que, obviamente, identificar que livros e assuntos estão listados no edital da prova que você vai fazer, né? Esse aqui é o passo mais fácil, mas acredite se quiser, a maioria das pessoas nem sequer faz isso, tá? Lembrando, a aeronáutica não lista os livros em edital, lista somente os assuntos, né? A gente já identificou juntos aqui, tá? Segundo passo, você precisa descobrir o que já caiu nessa prova. Lembra que eu mencionei isso agora há pouco, né? Eu já dei um spoiler sobre isso aqui. Por que você tem que descobrir o que já caiu? Porque a chance disso cair de novo é altíssima. Eu acabei de provar para você que é exatamente isso que acontece. E como é que você vai descobrir então? Realmente aqui é um trabalho manual, né? Você tem que pesquisar as provas anteriores, né? E você tem que fazer um casamento daquelas questões de provas anteriores com livros e assuntos, né, comuns, né, com livros, melhor dizendo, comuns da odontologia referente àquela especialidade, né, e fazer uma correlação com os assuntos que estão listados ali em edital, tá? E volto a dizer, a aeronáutica ela traz essa dificuldade a mais, não é como acontece no Exército e na Marinha, né? Instituições essas, né, concursos esses, que listam os livros em edital, né? A Marinha vai até além, ela não só lista os livros em edital, ela diz qual autor foi usado em cada questão. Então isso facilita um pouco mais a vida de quem quer fazer, de quem vai fazer esse levantamento histórico, que é obrigatório de fazer nos 3 concursos. A aeronáutica traz essa dificuldade, então você tem que buscar, né, se você não tem o direcionamento do curso de dentista e militar, por exemplo, né, você tem que caçar em todos os livros da sua especialidade de onde que veio aquela questão. E eu digo para você, toda questão de prova, vou repetir, né, porque eu já falei isso aqui ao longo do vídeo. Todas as questões de prova, tá, desses concursos, aeronáutica inclusa, trazem realmente um trecho muito específico, de um livro muito específico, de um capítulo muito específico daquele livro. Tem que fazer esse trabalho, senão o seu estudo vai ser em vão. Ele vai ser zero direcionado, tá? Terceiro passo, não basta só você estudar o que já caiu. Você tem que tentar prever novidades, porque se a gente for analisar o histórico de ocorrência de questões nesse concurso da aeronáutica, você vai ver que há novidades sendo cobradas, né? Elas são minoria? São, mas todo ano tem temas que nunca foram cobrados que aparecem em prova, estão listados em edital, né? Que um tema surpresa que não estava no edital. Não, ele tem que estar listado no edital,
tá? Senão a questão vai ser anulada. Isso não acontece, tá? É o que está listado ali em edital. Então você tem que tentar prever essas novidades, né? Você tem que, por exemplo, vasculhar um capítulo de livro que já caiu em prova e ver que outros temas dentro daquele capítulo ainda não foram cobrados, sabe? Ter um olhar sobre o que pode cair na banca, o que aquela banca pode cobrar mais uma vez, melhor dizendo, né? Você tem que também ver que capítulos, de repente, de tais livros que você já viu que caem nessa prova, que são cobrados nessa prova, ainda não foram transformados não foram utilizados, melhor dizendo, para elaborarem outras questões de prova. Então, fazer isso aqui é obrigatório? Mas exige muita experiência do candidato, né? Existe um olhar mais clínico, né, mais experiente. Então, veja a importância de você ter ajuda, né, com esse direcionamento, tá? Quarto passo. Depois que você fez toda essa análise, né, antes de começar a estudar ainda, você tem que montar um cronograma de estudo. E como que você vai montar? Que critérios você vai utilizar? Bom, você tem que calcular qual é o peso de cada sessão de prova desse concurso e inserir prioritariamente as matérias mais importantes primeiro na sua lista de assuntos a serem estudados. Então, se a gente for analisar aqui o cálculo final da nota do concurso da aeronáutica, você vai ver, eu estou dando um destaque a mais aqui para ele na tela, que a prova de conhecimentos específicos, ou seja, da sua especialidade, tem peso 7. Vou repetir, peso 7. Grave esse número, tá? A prova de português tem peso 2 e a redação tem peso 1. Qual dessas sessões de prova você acha que você tem que priorizar? Pô, é óbvio que você vai ter que priorizar a sua especialidade. E aqui é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Que eu já vi pessoas, inclusive, muito boas sendo reprovadas nesse concurso de aeronáutica porque não seguiram essa orientação. Então, olho aberto. Não erre como outros erraram lá atrás. Tem muita gente que prefere se dedicar mais ao português, mais à redação, né? Porque é dentista e não tem costume mais de estudar para essas sessões de prova, acha que já domina a especialidade e por isso vai tirar a nota 10 na parte específica. Não faça isso. Priorize a parte específica. É o que o concurso está mandando você fazer. É como eu digo, o concurso ele não liga para as suas preferências, para as suas dificuldades. Ninguém liga, tá? Então você tem que fazer o que o concurso está mandando você fazer. Ele está mandando você priorizar a parte específica. Provavelmente porque a vaga é para você ser dentista da sua especialidade, não professor de português ou redação, tá? Então não seja teimoso. Priorize a parte específica, tá? E dentro da parte específica, comece a estudar pelo que é mais cobrado. Não tente conectar assuntos, não tente estudar começando por um assunto que claramente é a base de um outro assunto maior dentro da sua especialidade. Não faça isso. Você é dentista, você já é especialista se você vai fazer esse concurso, você já sabe essas coisas. Você tem que gravar na sua cabeça, jogar as informações para sua cabeça, primeiro, priorizando aqueles assuntos que foram mais cobrados no passado recente. É assim que se estuda para concurso desse nível, é assim que se passa em concurso da aeronáutica. Se você seguir essas orientações, você vai conseguir passar nesse concurso, beleza? Vamos para o último passo aqui então? Bom, o último passo é estudar, só que estudar corretamente. E como que você vai estudar corretamente para esse concurso da aeronáutica, considerando que ele tem 3 sessões de provas diferentes, né? Para estudar conteúdos odontológicos, você vai ter que escrever bastante, tá? Não tem jeito. Eu sei que tem muita gente por aí que fala que escrever é perda de tempo, que assistir uma aula ou ler uma apostila é muito mais rápido. De fato, é mais rápido. Só que é ineficiente. Você vai ter 0 resultado se você for fazer isso. Então, o que você quer? Você quer se enganar para não ter resultado, mas fazer alguma coisa rapidinho? Sua consciência vai ficar melhor assim? Se você acha que é melhor fazer isso, ok, eu lavo as minhas mãos. Mas se você quiser jogar as informações, gravar as informações para o longo prazo na sua cabeça, meu amigo, falando de conteúdos odontológicos, você vai ter que escrever bastante. É arcaico? É pré-histórico? Sim, mas é o que funciona. É o que eu fiz, por exemplo, para passar em primeiro lugar no concurso do Exército e é o que a ciência consagra como sendo a melhor forma de estudar, tá? Então você escreve bastante, não até a data da prova. Eu recomendo que você faça isso no máximo ali até o penúltimo mês da sua preparação. Quando você entrar no penúltimo mês, você faz um pente fino das suas anotações, né? Tenta relembrar ali o que você escreveu, né? Se você não lembrar de algum trecho, volta na aula, volta na apostila no que você estudou. Se você for aluno do curso Dentista e Militar, revisita aquele conteúdo, tá?
você vai perceber que ao fazer isso, você vai lembrar de alguma coisa ali, você vai ver que, pô, de repente você deixou passar batido alguma informação, vai acrescentar aquilo de novo aos seus resumos. Então, essa etapa de pente fino, ela é muito importante. Às vezes você vai olhar suas anotações e não vai nem lembrar de onde que você tirou aquela informação. Então, você tem que pegar aquilo ali e fazer aquele pente fino. E no último mês da sua preparação, aí sim, você vai sentar e vai decorar aquilo tudo mesmo, tá? E aí, quando eu digo decorar, é decorar mesmo. Só que não é aquela decoração sem sentido, como acontece, por exemplo, quando você tenta somente ouvir uma aula ou ler uma apostila, alguma coisa assim. Essa abordagem passiva não dá certo. Mas quando você aborda o seu conteúdo de uma maneira ativa, né, primeiro escrevendo bastante, aí sim, essa decoreba mesmo no final da sua jornada, lá no último mês, ela se torna muito mais eficiente, tá? E uma pergunta muito comum também que eu ouço quando eu explico, né, como que você deve seguir esse cronograma, como que você deve se preparar até o penúltimo mês, o último mês de preparação, e caso não dê tempo de você estudar tudo, o que eu faço nesse caso, né? Você não estuda tudo, tá? Você estuda o que deu para você estudar. Mas, seguindo essa orientação, todo o nosso método de estudo, inclusive os nossos alunos do curso Dentista e Militar utilizam, você vai ver que você vai começar a estudar pelos assuntos que são mais relevantes. Então, as suas chances de acertar mais questões na prova em cima daqueles assuntos que são mais importantes, ela é muito maior. Então, fique tranquilo quanto a isso. Claro que você tem que ter como meta estudar tudo, né? Mas não deu, não tem problema. Você estuda, você vai estudar bem porque você começou a estudar pelo que é mais importante primeiro, tá? Agora, será que o estudo para português é igual? Não, não é. Seguindo, inclusive, a recomendação da nossa professora de português, tá? É muito importante que você estude um assunto que leve a outro assunto de português, né? Existe uma recomendação da nossa professora que você siga essa determinação, né? Que você comece por um assunto que leva a outro assunto dentro do estudo, falando aqui mais especificamente da gramática, né, principalmente. Tá? Um assunto depende do outro dentro do português. Então, realmente, você precisa desse nosso auxílio para conseguir estudar bem para o português. Tá? É importante também que você, ao assistir às aulas, já se teste, né, imediatamente. Lembrando que não é que você vai também, sabe, só decorar alguma informação naquela reta final de assuntos de odontologia, né? Existe a parte dos testes também, né, das questões. Muita gente me pergunta isso, né? Mas é fundamental que você deixe isso para a reta final da sua preparação, no mês final, quando você já viu aqueles assuntos odontológicos várias e várias vezes. Aí faz sentido você se testar, inclusive, se você se testar antes de estudar os assuntos, você vai errar as questões e não vai nem saber de onde elas vieram. Né? Tem muita gente que gosta de estudar por questões e coloca a carroça na frente dos bois nesse sentido. Né? Então existe essa diferença aqui de abordagem de questões quando a gente compara a sessão de prova odontologia com a sessão de prova português. Tá? Então português não, volto a dizer. Assistir uma aula seguindo essa construção de um assunto depois do outro, aí sim, assistir uma aula, já se testa. Assistir outra aula, já se testa bastante. Tá? Existe essa diferença. Cuidado com isso. Tá? E, claro, existe, por fim, aqui também a redação. Né? E como que você vai treinar para a redação para esse concurso da aeronáutica? Né? Uma dica muito importante que eu te dou, até repassando uma dica da nossa professora de redação também, é criar o hábito de ler. Não estou falando que você vai ter que ler, sabe, um livro por semana. Não, você tem que estudar, tá? O mais importante para você nesse momento é estudar, inclusive priorizando as sessões de prova que eu acabei de falar. Mais especialidade, depois o português, por último a redação. Mas quando você cria o hábito de ler, pouco mesmo que seja, um pouquinho todos os dias que seja, você automatiza, como eu digo, a sua escrita correta. Às vezes você não precisa nem lembrar de determinada regra gramatical para escrever alguma coisa, você só sabe que aquilo ali é certo. Então ler vai te dar isso automaticamente. É importante, obviamente, que você consuma conteúdos relacionados aos temas que costumam cair nessa banca da aeronáutica. Né? Como eu já mostrei para você aqui, são temas relacionados a conhecimentos gerais, atualidades, né? E você tem que fazer testes com a sua redação. Você tem que fazer textos de maneira supervisionada. Né? Não adianta você pedir para o seu tio, para o seu pai corrigir seu texto, a não ser que ele seja um professor de redação. Aí tudo bem. Se não for assim, você tem que contar com a ajuda que, por exemplo, existe dentro do curso Dentista e Militar. Tem que ter os seus testes de redação sendo supervisionados. Alguém tem que dizer para você onde você está errando, onde você tem que melhorar. Senão é uma jornada que não vai ter resultado para você. Você tem que se preparar bem para todas as sessões de prova. Tá? Então não cometa esse erro. Tá bom? Agora, como que você vai executar esse passo a passo? Né?
Como eu já falei para você, existem dois caminhos, tá? O sozinho eu não recomendo, né? Vai ser mais caro para você, você vai ter que comprar todos os livros. Quantos livros você vai ter que comprar se você não fez aquela pesquisa de onde vêm esses assuntos, né? Vai ser mais demorada, portanto, e as suas chances de sucesso, obviamente, vão ser bem menores, né? Então, eu recomendo que você estude com o curso Dentista e Militar. A gente vai tornar a sua jornada, obviamente, mais barata, né? Porque você não vai precisar comprar todos os livros, a sua jornada tende a ser muito mais curta e com maior chance de sucesso, né? Porque a gente vai direcionar você à aprovação nesse concurso. A gente vai direcionar a sua preparação. E como que isso acontece? Em primeiro lugar, nosso conteúdo é focado no edital, sabe? Não é como acontece em outros preparatórios que existem por aí, né, que prometem o mesmo pacotão de aula para tudo que é concurso do universo. Você já sabe que isso não funciona. E não é só para concurso das Forças Armadas, não é só concurso da Aeronáutica, não. Para nenhum concurso. Nenhum concurso é igual ao outro. Então não caiam nessas mentiras que existem por aí. Tá? O nosso conteúdo, para você falando de concurso da Aeronáutica, é focado no edital. Tá? Esse conteúdo já é filtrado também. A gente sabe o que é mais importante dos livros, dos capítulos dos livros, e a gente transformou esse conteúdo já filtrado, eliminando as inutilidades, né, em aulas e apostilas para você. Tá? Além disso, existem questões direcionadas também dentro da nossa plataforma. São questões coerentes com as bancas atuais, né? Não adianta você fazer uma questão de prova, por exemplo, da aeronáutica de Endo, da prova de 2011, né? Como existe por aí, né? Pessoas comercializando esse tipo de conteúdo, sendo que era outro livro, era outra edição, sabe? A banca era diferente, não tem nada a ver com o seu objetivo atual. Então, as nossas questões, elas são coerentes com as bancas atuais. Então, há questões de provas anteriores recentes comentadas em vídeo pela nossa equipe de professores, há simulados também com questões inéditas para você se testar, isso é muito importante, tudo isso você encontra lá dentro. Tá? Você aprende a estudar com o nosso método de estudo, aquele método de maneira superficial que eu descrevi para você, ele é destrinchado dentro da nossa plataforma, tá? Que eu vou inclusive já abrir para você e mostrar como ela funciona já já. Você pode tirar dúvidas com o nosso time de professores. A gente vai te ajudar com recursos pós-prova também, se você for classificado ou majorado nesse concurso. Você vai receber uma planilha de estudos personalizada para o seu objetivo de concurso, para a sua área, para a sua especialidade, para que você consiga implementar de uma maneira bem prática aquela forma de organizar os seus estudos. Lembra que eu expliquei para você agora há pouco como é que funcionava? Pois é, existe uma ferramenta específica para isso. E tudo isso que eu descrevi para você foi utilizado, esse combo, né, todo, foi utilizado pelos nossos alunos que foram aprovados nesses concursos das Forças Armadas. Né? Volto a dizer, como aconteceu no caso do Guilherme, que passou para Endo na Marinha, da Micaela, que passou em Dentística na Aeronáutica, para o Rômulo, que passou em Cirurgia no Exército, para a Carol, que passou em Orto na Marinha, e para a Marcela, que passou em Implanto na Marinha. Inclusive, eu vou relembrar o que eles disseram sobre esse pacote aqui de ferramentas, né, do curso Dentista Militar. Dá uma conferida aqui. Falei, gente, eu tô ali, eu tô ficando classificada, mas não me chama. O que que tá faltando? Foi onde eu procurei o curso. Principalmente a questão do método do curso, que ele não te dá aquele tanto de material para você estudar. Você não entende nada do que está acontecendo e o curso Dentista e Militar tem essa parte, que ele vai te direcionar direitinho, porque concurso militar é isso. A questão perguntou sobre o fio ortodôntico de aço. Vai cair alguma coisa relacionada a isso. Então eu tenho que saber tudo sobre o fio ortodôntico de aço. E é isso que o curso me proporcionou. Tinha coisas que eu não tinha no meu resumo que tinha no curso. E olha que eu resumi todos os livros, todos. E olha que você escreveu. E olha que eu escrevi aqui atrás, ó. Olha a prova aí, olha a prova. Principalmente a questão de ganhar tempo. Porque, para resumir isso aqui, foram 4 anos. Então, se eu tivesse. Porque, assim, se eu tivesse conhecido o curso antes e tudo mais, eu acho que minha aprovação vinha antes. Devido a essa questão das questões, gente. Tem que focar naquilo que você quer e tem que buscar ajuda. Não adianta, a gente não consegue fazer nada na vida sozinho. Mas, assim, eu tenho que agradecer muito você, Vinícius, porque você me deu um direcionamento que era a hora que eu tava precisando, sabe? Porque a gente fica muito perdido. É muita informação, é muito. E quando eu conversei com você que a gente fez a mentoria, gente, faça a mentoria. Eu também tinha esse preconceito. Falei assim, fazer a mentoria pra quê? Sabe, faça, é importante. Porque uma pessoa de fora falando o que você precisa melhorar,
Você precisa disso. Precisa alguém falando assim, ó, aqui. É igual alguém ler seu texto, é a mesma coisa, alguém corrigir seu texto. Só do seu texto, sua dissertação, precisa de alguém olhar e falar, ó, peraí, melhor você focar nessa parte aqui, que não tá legal essa outra parte, não. Então, assim, te agradeço, Vinícius, pela atenção, pela paciência. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, pela paciência. E pode deixar que eu precisar, com certeza eu vou te procurar. É só chamar. É só chamar. É que quando eu comecei o curso de dentista militar, eu sabia que precisava de uma base muito boa em língua portuguesa, sabe? Assim, eu não fazia muita noção de muitas coisas, de muitos assuntos. Então, assim, eu precisava ter uma base, precisava de ajuda. E eu queria ter uma assistência mesmo, precisava disso. Então, eu contratei o curso, porque realmente o curso foi a minha base, sabe? De todas essas. Foi a minha base para saber quase tudo do que eu sei, tanto em dentística quanto na língua portuguesa e redação. Eu acho que esse conjunto de resolução de questões anteriores, de bancas anteriores, tira dúvida com os professores, eu acho que foi um apoio, foi um braço direito ali para mim, naquele momento. Tudo que pudesse facilitar o meu caminho ali, né? Eu busquei, né? Então, as aulas, querendo ou não, são resumos dos capítulos dos livros, né? Não que você não tenha que também, eventualmente, buscar nos livros, né? Isso é uma coisa que, como na faculdade, como em qualquer outra área, muitas vezes você tem que buscar o extra ali também, né? Mas é um direcionamento bem, principalmente no início ali e no final, como até resumos, né? Então, para ajudar na revisão, muito interessante, né? Bom, agora que você relembrou o que eles disseram sobre esse pacote que eu acabei de descrever, né? Você não vai acreditar só na minha palavra, né? Acho que a palavra deles tem um peso também para você. Qual é a conclusão que a gente chega aqui ao final da nossa conversa, do nosso vídeo de hoje? Que passar nesse concurso exige tempo de você. Não adianta, ele vai exigir tempo de uma maneira ou de outra. Vai exigir investimento financeiro da sua parte também, de uma maneira ou de outra. E vai exigir esforço da sua parte também, de uma maneira ou de outra. A questão é como você quer fazer isso. Então, eu recomendo que você se matricule no curso Dentista e Militar. Tá? E ao se matricular, deixa eu dar uma limpada aqui no mapa para a gente poder enxergar melhor essas informações, né? Ao se matricular hoje, para estudar para uma vaga de pério, endo ou prótese nesse concurso da aeronáutica, você recebe 1 ano de acesso, ou seja, esse acesso ele vai extrapolar a data da prova, caso você precise fazer o concurso de novo, tá? Não tem problema nenhum, as pessoas têm que estudar até passar, seja lá quando isso for acontecer, tenho que ser bem direto com você sobre isso também, tá? Ninguém pode prometer aprovação, a gente pode prometer aumentar suas chances, isso é fato, isso é uma garantia, realmente a gente pode prometer, tá? E quando você se matricula, você recebe acesso a 3 módulos específicos, o módulo da sua especialidade, um módulo de português e um módulo de redação. Aulas, apostilas, questões comentadas, simulados inéditos para essas sessões de prova. Tá? O investimento atual para você se matricular para uma turma endoaeronáutica, uma turma pério-aeronáutica ou uma turma prótese aeronáutica, fica em R$ 1.500 à vista ou R$ 1.750 parcelados ou em 12 vezes no cartão ou em 4 vezes, se você preferir parcelar no Pix ou boleto. Isso aqui é bom para aquelas pessoas que não querem consumir todo o limite do cartão, né? Essa forma de pagamento é bem interessante, por isso que eu resolvi implementar ela para você, caso você atenda esse perfil, tá? Existem pessoas que não gostam também, né, de parcelar muitas coisas, querem se livrar, entre aspas, logo dos gastos que elas têm, para facilitar para essas pessoas a gente dá um desconto à vista aqui de R$250, por isso que é R$1.500 à vista, certo? Quando você se matricula, não se preocupe, tá? O risco é 0, porque existe um prazo de garantia de 7 dias. Então, sabe, eu quero que você entre na plataforma depois de se matricular, teste tudo, baixe tudo que você quiser, sem limite, é para você testar tudo mesmo. E aí você chega à conclusão de que esse pacote é interessante para você ou não é. Se não for, é só entrar em contato com a nossa equipe, que dentro desse período a gente devolve todo o seu dinheiro, tá? O link para você se inscrever para uma dessas turmas tá na descrição desse vídeo. É só clicar. E quando você clica nesse link, você vem para a nossa página de matrícula, que eu vou te mostrar aqui agora como funciona. Você vem para essa página, então aqui tem a minha imagem, você sabe que você está no lugar certo, tá? Dê uma verificada aqui sempre no dentistamilitar.com.br, tem que ter esse domínio aqui no endereço, tá? Você clica aqui então em Quero Me Inscrever, e quando você vem aqui para o Quero Me Inscrever, você escolhe a sua turma
aqui embaixo, né? Então, falando de aeronáutica, né, você vai escolher a sua turma endo, sua turma pério ou sua turma prótese. E aqui você escolhe a sua forma de pagamento. Ah, eu quero me matricular à vista, você clica aqui nesse botão verde. Eu quero parcelar no cartão, você clica aqui nesse botão logo abaixo. Ah, eu quero parcelar no Pix Boleto, você clica em um deles. Então eu vou clicar aqui em um deles qualquer, à vista para endodontia. E você já vai encontrar as informações da página aqui de checkout no Hotmart, que é onde a nossa plataforma, onde o nosso conteúdo está inserido, é nessa plataforma do Hotmart. Tá? Confere as informações para ver se você está na página correta, preenche os dados necessários. Uma dúvida que muita gente tem, né? Esse espaço de NIF aqui, né? Isso corresponde ao CPF. Tá? Você tem que colocar o seu CPF para que seja gerada uma nota fiscal para você. Tá? Então, caso você não se depare com essa dúvida aqui, é assim que funciona isso aqui. Tá? Você preenche os seus dados, clica em comprar agora, e quando você compra, você vem então para a nossa plataforma aqui dentro do Hotmart. Então, essa é a visão que você tem dentro dela. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão esse áudio vai atrapalhar a gente. Então, tudo aquilo que eu descrevi para você está dentro aqui da nossa plataforma de aulas. Eu coloquei como exemplo aqui para você uma turma de periodontia da aeronáutica. Então, tem 4 módulos aqui para você, tá? O módulo que eu chamo de trilha do aluno, tem aulas ministradas por mim aqui, nas quais eu explico para você como que funciona o nosso método de estudo, como funciona o curso, como funciona o seu concurso, né? Explico como funciona a planilha de estudos também, é isso que você vai receber nessas aulas iniciais aqui. Na sequência, você vem então para os módulos de estudo, né? Tem o módulo de português, né? Como eu já descrevi para você, então são todas essas aulas aqui que a gente tem dentro, alinhadas com o que cai realmente no edital da aeronáutica, né? E existe também o módulo da sua especialidade. Nesse caso aqui, é o módulo de periodontia. Então eu vou dar um play aqui em uma aula aleatória para você dar uma olhada, tá? Pronto. Então essa é a visão que você vai ter quando você começar a estudar com a gente, tá? Você vai ver que toda a descrição, todas as informações relativas ao tema que você está estudando vão sempre constar na parte inferior do vídeo, então você sabe exatamente que você está estudando tudo alinhado com o seu edital. Todas as questões anteriores que já foram cobradas desse assunto em provas anteriores vão estar descritas aqui para você na descrição, para você ter a certeza de que você está estudando o que cai na sua prova, né? As questões comentadas em vídeo, elas vêm aqui também nessa parte 2, parte 3 da aula, dependendo do número de questões, né, que já foram abordadas, né, nesse concurso que você vai fazer, tá? Há materiais anexos aqui para você também, então você pode baixar os slides da aula, você pode se testar, né? Há um PDF aqui com questões inéditas também para você se testar, feito pela nossa equipe de professores, e você pode enviar as perguntas que você quiser também. Essa aula especificamente ainda não teve dúvidas, mas qualquer dúvida que você tiver, você escreve aqui, que a nossa equipe vai te responder rapidamente para você poder seguir adiante no próximo assunto, tá? E finalizando aqui, existe um módulo de aulas de redação, tá? Então aqui você vai aprender a como criar textos, né, relativos à prova de redação que você vai fazer, no seu caso, né, no concurso da aeronáutica. E existe também, tá, um curso de correção de redação à parte para quem se matricula no curso dentista e militar, tá certo? Esse link para você se matricular no nosso curso de correção de redação, ele aparece para você a partir do momento que você se matricula no curso, que você confirma a sua matrícula. Então, depois que você... Deixa eu só ver se eu pausei o vídeo aqui para não atrapalhar o nosso áudio, beleza? Então, a partir do momento que você clica aqui nesse botão verde, você vai ser direcionado a uma outra página parecida com essa para você confirmar a sua matrícula no nosso curso de correção de redação, tá certo? Esse curso, nesse momento, ele custa apenas R$300, tá? É uma pechincha para quem quer se preparar bem para a prova de redação da aeronáutica, e ele vai aparecer para você assim que você confirmar a sua matrícula no curso principal. Ele só está disponível para aquelas pessoas que se matriculam no curso principal, beleza? Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para você hoje. Eu espero que você já domine o concurso da aeronáutica e que você venha, então, estudar com a gente aqui dentro do curso Dentista e Militar. Como aconteceu com os nossos alunos aprovados na aeronáutica, no Exército, na Marinha, a gente também tem confiança que a gente pode te ajudar a alcançar essa aprovação, beleza? Te vejo dentro do curso. O link para você se matricular está aqui na descrição. Um abraço.